Mas os teus olhos são como chamas de fogo, ó Pai. E tem nos encontrado, ó Pai, às vezes em nossos momentos bons e às vezes nos nossos piores momentos. Mas os teus olhos da glória, a tua presença está ali conosco, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que já tens feito. Nessa noite eu venho te pedir, Senhor, tu derrame mais da sua graça sobre mim. Derrame mais da sua graça sobre a tua igreja, ó Pai. Eu te peço nessa noite um pouco mais da porção do teu Espírito. Um pouco mais de ti, Senhor, sobre este lugar. Nós precisamos muito da tua presença. Nós precisamos muito, Senhor, da glória da tua graça. Tu sabe, ó Deus, o quanto nós somos carentes de ti. Por isso, nessa noite, eu venho aqui, ó Pai, pedindo a ti por misericórdia, ó Pai. Pedindo a ti que nos dê graça, ó Pai. Olhe para nossas vidas, ó Pai, o teu olhar de misericórdia. Coloca o teu coração nesse lugar, Senhor. Coloca o teu coração nesse lugar, Senhor. E traga cura, Senhor. Traga restauração. Que esse lugar seja cheio da tua presença, ó Pai. Que esse lugar seja inundado da tua graça. Que haja conversões, ó Pai. Que haja mudanças de hábitos, ó Deus. Que pessoas se rendam a Ti. Verdadeiramente se convertam a Ti. Nós clamamos por isso nessa noite, ó Deus. Age com o teu agir de Deus. Age com o teu agir de Deus em Santa Cruz da Serra. Senhor, nós clamamos por essa localidade, Senhor. Nós pedimos, Senhor da glória, que Tu venha, Senhor da glória, com poder sobre este lugar, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, por completo a Tua congregação, essa igreja, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, por essas ruas, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, estão se perdendo no tráfico, ó Deus. Sendo envolvida, enganada, Senhor. E nessa noite eu te peço, ó Pai, traga essas pessoas novamente, Senhor. Ó Deus, para perto de Ti. Nós sabemos, Senhor da glória, que Tu tem um amor profundo, ó Pai, por cada uma dessas pessoas, por cada uma dessas vidas. Ó Deus, eu te peço nessa noite, tenha misericórdia, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Dê graça, ó Pai, a essas pessoas. Porque muitas vezes elas nem mereciam, ó Pai, vida. Ó Deus, mas a Tua graça, ó Pai, que vem alcançá-las. Assim como a Tua graça me alcançou, ó Deus. Nos envia, Senhor, até essas pessoas. Coloca essas pessoas perto, Senhor, da Tua igreja. Que a Tua igreja fale, Senhor, e não se cale. Ó Deus, dê sabedoria e inteligência, Senhor, de falar a Tua palavra, Senhor. Encha-nos, Senhor, da glória da Tua presença, Pai. Encha-nos de sabedoria para evangelizarmos ou para falarmos do Seu amor, Senhor. Que todo medo, que tudo aquilo que tenta nos paralisar caia por terra, ó Deus. Nos dê ousadia. Nos dê ousadia do Teu Espírito, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, por essas ruas. Que todo o tráfico perca a força. Nós nos arrependemos, ó Pai, por todas as vezes, ó Pai, que nós tivemos chance, ó Deus, de falar do Teu amor, Senhor, e nos calamos, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, pela omissão, ó Pai. Nos perdoa, Senhor da glória, por tantos erros, ó Pai, cometidos, ó Pai, como igreja, Senhor. E às vezes não estamos nos posicionando, ó Pai, como igreja. Por isso nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Vem com o Teu perdão sobre nossas vidas. Nós nos arrependemos, ó Pai, pelo pecado cometido no corpo, ó Deus. Por pecados não confessados, ó Deus. Não nos arrependemos, ó Pai. Às vezes a vergonha é tanto, ó Deus, que não temos nem coragem de falarmos, ó Pai, um com o outro. Por isso, ó Pai, eu venho como igreja, ó Pai, pedir perdão, ó Deus. Me arrepender, Senhor da glória, como igreja, ó Deus. Venha com o Teu bálsamo, Senhor, sobre este lugar, ó Deus. Renova nossas vidas, Senhor. Renova nossas forças. Que o Teu rio que desce sobre esse lugar inunde nossos corações. Que o Teu rio que desce sobre esse lugar, Senhor, encha nossas vidas.
Nós te pedimos por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero morrer em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero morrer em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas, oh,
para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará novo planta nova, porque tudo que há dentro de mim Declare isso. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Eu não Quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais. Precisamos muito da tua presença, Senhor. Tu sabe do nosso coração, tu sabe o quanto nós precisamos de ti. Em todo o nosso processo de santificação, ó Pai, nós precisamos da tua presença para ser forte, ó Pai. Em todo o processo, ó Pai, de caminhar, Senhor, não tem como ficar só, Deus, em nenhum momento, Senhor. Tu sabe disso, ó Pai, porque todas as vezes que eu tento caminhar sozinho, ó Deus, existe algo, Senhor, que me puxa para trás. Oh Pai, eu preciso de ti, ó Deus. Eu preciso muito da tua presença, Senhor. Tu sabe que a tua presença me completa, ó Pai. Eu amo isso, ó Pai. Eu amo isso, ó Pai. Eu amo estar contigo. Eu amo estar em comunhão na tua casa. Eu amo estar na tua casa, Senhor. Passa novamente.
que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, com todo teu amor, de infinita bondade, servo de todos os irmãos. Para que Ele te encha por completo. Que tua identidade suba e que só vejam Ele através da sua vida. Que só vejam Ele através da sua vida. Ele apareça, eu me constranja com a tua glória, e todo teu amor, de infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a tua glória, com todo teu amor, de infinita humildade, servo de todos os irmãos. que Ele cresça, que Ele apareça, com a tua glória, com todo teu amor, de infinito. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória, Com todo teu amor, de infinita humildade, servo de todos os irmãos. Jesus, declare isso. Jesus, Nome sobre todo nome, Jesus.
levanta essa igreja para servir com excelência, Deus. Oh Deus, eu te peço nessa noite, coloca o senso de missão, ó Pai, no coração dos teus filhos. Coloca o senso de missão, ó Pai, de serviço na vida da tua igreja, ó Pai. Que ela possa caminhar, Senhor, como tu caminhaste, ó Pai, na terra. Ó Deus, servindo, ó Pai, independente de qualquer coisa, se doando. Ela se entregando, ó Pai. Que possamos ser servos, que possamos ser irmãos, ó Pai, uns dos outros. Coloca humildade dentro de cada um de nós, Senhor. Eu repreendo toda a soberba, eu mando embora. Lava tudo aquilo que tenta, Senhor. Vou buscar, Senhor, a tua glória que está descendo sobre a vida da tua igreja. Manda embora pelo poder que ela no seu nome. Levanta a tua mão bem alta aí, dando glória a Deus bem forte aí. Aleluia! Glória! Aleluia! Desde já, irmão, estou muito feliz, porque tem pessoas aqui que caminharam conosco e eu estou tendo o prazer de vê-los cultuar conosco. Estou muito feliz em poder cultuar a Deus junto com Raquel, com Isaac, com Elvis, com Kelly, com seus filhos. Amo vocês. Bom José, amo vocês demais. Nath, meu Deus, aleluia. Deus é bom, irmão. Nosso Deus é um Deus de restauração, aleluia. Glória. Isso é motivo de você se alegrar, irmão, aleluia. Nosso Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e do teu culto, irmão. Se entregue no máximo nessa noite. Eu não sei, cara, tem uma unção aqui de rebentar corda. Já tem um bom tempo que eu não rebento uma corda. Hoje ela quis me deixar na mão, mas não vai ser essa corda que vai impedir a gente de adorar a Deus, né, irmão? Se ficar 2 cordas, eu faço berimbau, irmão. A gente canta assim mesmo. Aleluia! Raquel, não sei o que aconteceu. Foi porque tu chegou hoje aí, acho que ela se emocionou. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua. Declare na terra como no céu, teu reino vem na terra como no céu. Jesus, Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, Santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra
poder e tua é a glória pra sempre. Pois teu É o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. chamamos, Senhor. Nós chamamos, Pai. Nós chamamos, Senhor. Cara, a tua presença é muito forte aqui, Senhor. Nós amamos isso. Oh Deus, que teu reino venha mesmo, Pai. Que teu poder desça sobre este lugar, Pai. Assim como é no céu, seja aqui nesse lugar, Senhor. Que esse lugar seja um lugar de cura, restauração. Assim como é no céu, ó Pai, é um celeiro de cura. Assim como no céu existe um celeiro de restauração. Existem tantas coisas, ó Pai. Nós atraímos tudo isso, ó Pai, para este lugar. Pois teu é o reino teu. Pois teu É o reino teu, tua pra sempre. Pois teu é o reino teu, É o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Aplauda o Senhor bem forte aí, irmão. Bem forte. Com bastante alegria. Eu vim de casa com uma música no meu coração. Aí cheguei aqui, aí minha esposa falou assim, não vou cantar essa música não, mas eu, não adianta, cara, tá gritando aqui. Oi? Gostaria que esse louvor você processe sua oferta aqui no altar. Pense com alegria, tá? Às vezes na nossa correria, meu irmão, nós não conseguimos parar quieto, sabe? Às vezes Deus quer falar conosco. Por causa do nosso corre-corre, não damos atenção ao que Deus quer falar. Mas Deus está o tempo todo falando. Está o tempo inteiro falando. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você que mesmo sem entender, você está no controle, então esconda no teu coração, me amarra em ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar. Quem disse que ia ser fácil? Eu sei que quando eu pensar em desistir, Isso que é importante. você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima
na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso. Depender é como viver perigosamente mais. O que você me diz? Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, 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 espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar em tudo que você me diz. Senhor, quantas pessoas, Senhor, estão sem esperança, com o coração turbado, ó Pai, nesse momento. São até pessoas boas, ó Pai, mas estão sem esperança alguma. Alma angustiada, Senhor. Eu te peço nessa noite que Tu visites essas pessoas nesse exato momento. Pessoas pensando em suicídio, ó Pai, suicídio, ó Deus. Ó Deus, mas que ouça, ó Deus, a Tua voz nesse momento, ó Pai, através de uma live ou através de uma canção. Senhor, que essas pessoas sejam alcançadas, ó Pai. Te peço, Senhor, converta o coração dessas vidas, que volte a brotar esperança, que volte a brotar esperança, ó Deus. Tu és soberano, ó Deus. Tu és onipresente. Tu és onipresente. Sabe de tudo, de tudo. Obrigado, Pai, pela Tua presença aqui. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença aqui. Obrigado por nos amar tanto. Somos gratos por tudo. Amém, irmão? Eu esqueci de falar da Rayane, também junto com o noivo. Também são bem-vindos, tá? Sempre uma alegria estar com vocês. Sabe disso? Você mora no meu coração e não paga aluguel. Quando a gente está junto, sempre faz bagunça, irmão. Aleluia. Alanzão agora aqui, ó.
Aleluia! Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja! Estou feliz com a presença dos irmãos. Me botaram uma furada ali para tocar bateria. E a gente adora a Deus como a gente pode, né? O nosso melhor. Mas eu sei que não é um baterista como o Paulo Vitor, como o Sérgio, que às vezes vem nos ajudar. Mas a gente adora a Deus. E eu creio que o Senhor está nesse lugar. Amém? Amém, igreja? Abra a Bíblia comigo no livro de Lucas. Eu não quero ser demorado hoje, mas eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Lucas capítulo 18, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Capítulo 18, versículo 7. Cadê a Alana? Onde é? Lucas capítulo 18, a partir do versículo 7. Lucas 18, versículo 7. Já acharam? Digam amém. Quantos não acharam? Digam misericórdia. A você que não achou ainda, tem aqui no Data Show, acompanha comigo, por favor, em nome de Jesus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É uma pergunta, e eu quero repetir com você. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Feche seus olhos, quero orar com você. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus, nessa noite, Pai, a Tua palavra será ministrada, Senhor. Tu és um Deus que já está operando em nosso meio. Tu és o Senhor, Pai, que faz maravilhas aos seus escolhidos. E o Senhor que opera, Senhor, mas também Tu és um Deus, Pai amado, que tem o seu tempo, tem o seu momento, e o Senhor faz como Tu queres, na hora que Tu queres, e como lhe apraz, Senhor. Por isso, Senhor, estamos aqui, orando a Ti, Pai, clamando a Ti, Senhor. Tu que já escreveu a nossa história, mas sabemos, Pai amado, que Tu é aquele que intercede por nós, é Tu que opera a nosso favor, Pai. Ó Senhor, por isso, Senhor, atende a oração dos Teus filhos, atende ao pedido dos Teus filhos, Senhor, nessa noite. Ó Senhor, assim como um juiz que cuida da causa dos seus escolhidos, aquele que já escreveu a nossa história, está a nosso favor, cuida de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Segura aí, Cris. Segura aí. Antes de ministrar a palavra, eu quero cantar uma canção aqui com a Alana. E eu creio que Deus falará também ao teu coração. Amém? Som. Pode soltar, Cris. Aumenta para mim, por favor, Joana. Volta aqui, Cristiane, volta. Aumenta aqui para mim, por favor, Giovanni. O som aqui, ó.
Está muito baixo aqui o retorno. Vai, Cristiane, bota de novo, por favor. Deus está escrevendo a sua história, mas é preciso para te fortalecer, não é para te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar um hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos para você dar glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é para continuar. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, é pra te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será um dia de você cantar um hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar um choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Severa e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Ele está escrevendo. Aleluia! O escritor está escrevendo a tua história, queridos. Não pare.
E o tema da minha mensagem nessa noite é importunando a Deus. Repita comigo, importunando a Deus. Será que Deus, ele pode ser importunado, gente? Será que nós podemos importunar a Deus? Talvez você me pergunte assim, mas Salan, como se importuna um Senhor super poderoso, superior, altíssimo? Como, Alan? Com as suas orações. Com as suas orações. Repita comigo. Com as minhas orações. E eu quero ler com você novamente o texto, em Lucas capítulo 18, para nós podermos entender essa história, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Queridos, Jesus começa esse texto trazendo uma parábola. Uma parábola sobre quê, Elan? Uma parábola sobre orar sempre. Repita comigo, orar sempre. Repita comigo, orar sempre. E nunca esmorecer. Vamos lá, repita comigo. Orar sempre. E nunca esmorecer. Você nunca deve esmorecer na sua oração, na sua busca. Mas por que Jesus, ele expõe essa parábola sobre orar sempre e nunca esmorecer? E ele expõe essa parábola sobre esse juiz iníquo, sobre esse juiz que não temia Deus e que não queria atender a essa viúva. Para nós podermos entender esse texto, o contexto dessa história, nós temos que voltar no capítulo 17, em que Jesus está explicando a respeito de escatologia, coisa que a gente está tratando aqui na nossa escola bíblica dominical, escola bíblica, às terças-feiras, 19h30, sobre o fim dos tempos. Jesus estava ensinando aos seus discípulos e aqueles a quem lhe perguntaram, até os fariseus, Jesus estava explicando sobre como seria nos fins dos tempos. O que aconteceria quando estivesse próximo o fim. E hoje, nós vivenciamos dias terríveis, em que talvez até aqui no Brasil, ainda não há perseguição às igrejas, não há perseguição ao cristão, não há essa perseguição tão intensa. Mas em muitos países afora, existem cristãos sendo mortos por amor a Cristo. Existem cristãos sendo mortos por amor ao Evangelho. Porque eles não estão esmorecendo na sua oração. Repita comigo. Esmorecendo na sua oração.
Jesus está expondo aqui sobre a escatologia, no versículo 17, a partir do capítulo 20, abra comigo, por favor. Capítulo 17, versículo 20. Jesus, no capítulo 17, versículo 20, ele está sendo interrogado pelos fariseus a respeito da chegada do reino de Deus. Vamos lá, vamos ler. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Porque eles esperavam que o reino de Deus fosse estabelecido em que um rei viria como Davi, porque naquele tempo eles tinham uma admiração muito grande pelo rei Davi, que foi o maior rei sobre Israel. E aí eles ansiavam, eles queriam tanto que um rei se levantasse, sentasse ao trono e governasse a nação de Israel novamente, governasse a favor de Israel, com ordenança do próprio Deus, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. E aí os fariseus vão perguntar a Jesus: quando chegará o reino dos céus? Talvez até acreditando que Jesus estivesse pregando uma mensagem de Deus, uma mensagem do próprio Deus. E eles perguntam: quando, Jesus? Quando é que esse reino de Deus vai chegar? Quando que chegará um rei e ele se sentará no trono e governará a nosso favor? Quando é que esse rei vai atender aos meus pedidos? Porque Roma nos impõe, Roma nos oprime, os romanos nos oprimem, e aí queremos um rei que nos liberte dos romanos, que nos liberte dessa opressão. E Jesus vai falar assim: um reino não virá de forma visível, não vai ser assim como vocês esperam, não vai ser um rei que se sentará no trono. E ele continua no versículo 21, nem dirão, ei-los aqui, ou ele está lá, porque o reino de Deus está dentro. Vire para o irmão que está do seu lado, diga assim: o reino de Deus. A pessoa que está do teu lado, diga assim: o reino de Deus está dentro de vós. Voz de profeta, vamos lá, voz de profeta, gente. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus está dizendo que o reino de Deus não virá de forma visível, mas que o reino de Deus já estava ali, através da vida deles, através da vida dos próprios fariseus, através da vida dos discípulos que estavam ali presentes. Jesus continua a seguir, dirigiu-se aos seus discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Jesus está falando da sua morte e ressurreição, em que um dia ele morreria e seria levado aos céus, e que eles ansiariam novamente de estar com Jesus. Em que Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Homem, ele não estaria mais ali, mas que eles ansiariam, assim enquanto nós ansiamos pela volta do nosso Senhor, amém? Quantos ansiam pela volta do nosso Salvador? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quantos anseiam? Ainda tem poucos aqui que anseiam pela volta do nosso Salvador. Quantos anseiam? Levanta suas mãos aos céus assim e começa: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! E Ele está vindo, querido. Ele está vindo e é sem demora. Porque os sinais estão aí. Os sinais estão bem claros. E Ele continua assim. E Ele continua. Versículo 23. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem o sigais. Versículo 24, porque assim como um relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia
em que o Filho do Homem virá. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Jesus está aqui nos ensinando sobre a escatologia, sobre os fins dos tempos, em que o tempo em que ele viria, anteriormente ele padeceria naquela cruz, seria crucificado e seria levado aos céus, mas que ele retornaria, que a volta dele seria como nos dias de Noé. Como é que era nos dias de Noé, Alan? Poxa, eu sei que eu estudei sobre essas coisas, sobre a escola bíblica dominical. O que aconteceria, o que estava acontecendo quando Deus enviou a arca para livrar Noé e sua família? O que estava acontecendo lá? O texto aqui nos diz. Versículo 27. Olha para mim, Cris. O que aconteceria nos dias de Noé? Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Queridos, estamos vivendo um tempo ainda de pandemia, mesmo que pareça que não, ainda existe um número muito grande de mortes, somente no Brasil. E as pessoas ainda não despertaram para o que está acontecendo no mundo espiritual, em que Jesus está nos explicando sobre a escatologia, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Hoje, em meio a uma pandemia, as pessoas ainda querem viver como uns dias normais. Sabe, Alessandro? Parece que está tudo normal. E o pastor Mike estava nos ensinando ontem uma palavra maravilhosa, o pastor Mike ministrando, em que parece que as pessoas não despertaram do que está acontecendo sobre a terra, em que as pessoas parece que querem viver um novo normal, ou que o normal voltará a si, ou que outrora a pandemia, antes da pandemia, as coisas retornarão a ser como antes, e eu digo para você, não voltará a ser como antes. Porque as escrituras me garantem isso. A palavra me garante isso. Em que estudamos aqui sobre o Apocalipse, sobre o livro de Apocalipse, escatologia, sobre como o fim dos tempos está chegando, em como as coisas estão se aflorando, pastor Marcos, em como as coisas estão se apertando, em como o crente ele tem que realmente mostrar o seu valor. Como assim ela mostrar o seu valor? Ah, vir à igreja? Não é só vir à igreja aos domingos, porque quando iniciou a pandemia e que estavam num tempo de isolamento social, as pessoas não poderiam vir mais às igrejas. Então esse templo aqui, essas paredes, elas não dizem nada, porque o reino de Deus está dentro de mim e de você. Eu e você somos igrejas do Senhor. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você é aquele que manifesta o reino de Deus sobre a terra. O reino de Deus está sobre você. E está chegando esse dia em que o Filho do Homem virá, em que as pessoas estão comendo, estão bebendo, estão dando-se em casamento, casando como se nada tivesse acontecendo. Continuando aqui. Continuando. Versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão. As pessoas lá em Sodoma e Gomorra, elas comiam, elas bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. O que
que isso? São coisas ruins? Não, são coisas cotidianas, em que as pessoas entram na rotina, sabe, Isaac? As pessoas entram na rotina e vão fazendo as coisas natural, como se nada tivesse acontecendo. Em que a nossa rotina vai tirando o lugar de Deus e a gente esquece de orar, a gente esquece de adorar, a gente esquece de buscar a palavra. A gente não tem mais tempo para orar, a gente não tem mais tempo para jejuar, a gente não tem mais tempo para buscar ao Senhor a sua palavra, porque a nossa rotina é mais importante do que a minha vida com Deus, porque eu sou o templo e morada do Altíssimo. Continuando aqui, Cris, versículo 29. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Continua. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Parece uma mensagem dura de Jesus. Parece que Jesus está sendo duro com eles. Mas Jesus está ensinando a eles em que haveria um tempo em que Jesus não estaria mais aqui, em que eles precisariam, em que eles necessitariam de buscar ao Senhor em oração, sem esmorecer, sem vacilar, sem cansar, incansavelmente em oração, incansavelmente em oração. E Jesus continua. Assim será a vinda do Filho do Homem. Continua aqui, versículo 31. Naquele dia que estiver no telhado, tenha as suas alfabas em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Não olha para trás não, querido. Não olha para trás não. A minha casa, o meu carro do ano. Lembrai-vos da mulher de Ló que olhou para trás e virou estátua de sal. Continua, Cris. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Continua. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Está dizendo lembra da parábola das 10 virgens? Em que 5 subiram e 5 ficaram. Porque não preocupa com o que está do seu lado. Às vezes nós somos casados e temos essa preocupação de que a nossa esposa ou o nosso marido o marido de vocês, das mulheres, tem que estar junto com vocês. Queridos, por mais que vocês sejam uma só carne, e a palavra me garante isso, a salvação é individual. Ah, mas eu não vou para a igreja porque meu marido hoje não quer. Ah, mas eu não estou orando porque minha esposa também não está orando. Ah, pastor Mike, eu não leio Bíblia porque eu não vejo minha esposa lendo Bíblia. Ah, eu não busco a Deus porque o meu marido também não busca a Deus. Um será tomado. Aqui é muito claro, estarão dois juntos numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Continuando. Passa. 2 estarão juntos no campo, um será tomado e outro será deixado. Continua. Respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? Ele disse: Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. E aí começa o capítulo 18, em que Jesus está ensinando a eles sobre o que vai acontecer nos fins dos dias, os últimos acontecimentos. E Jesus já começa trazendo um esclarecimento muito grande para eles no capítulo 18, que nós acabamos de ler. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre dever de orar sempre e nunca esmorecer, porque Jesus sabia que quando estivesse próximo o fim, muitos estariam comendo, bebendo, dando-se em casamento, como se nada tivesse acontecendo. Em que a vida de oração, que outrora era muito intensa,
hoje já não é mais tão intensa assim. Em que a busca pela palavra, a busca pelo ensino do Senhor, a busca pela revelação do Altíssimo era tão intensa, agora já não é mais tão intensa assim. E Jesus está nos alertando nessa noite, Jesus está alertando a sua vida nessa noite, a orar sem esmurecer. Orar sempre sem esmurecer, porque está próximo a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem está muito próxima. E ele abre uma parábola. Sabe, Bento, ele começa uma parábola ensinando. E aqui nessa parábola ele diz: havia em uma cidade um juiz. Esse juiz tem algumas características. Jesus ele vai dar algumas características desse juiz, bem clara. Um juiz que, primeiramente, ele não temia a Deus. E segunda característica desse juiz, ele não respeitava homem algum. Sabe, querido, talvez você já teve uma causa na justiça dos homens. Talvez você já teve que entrar com um processo judicial. Talvez você já teve que entrar numa briga que eu falo sobre bens, uma briga que eu falo sobre coisas naturais, em que você teve que entrar numa briga com pessoas que não temem a Deus, e pessoas que não temia homem algum. Jesus está falando desse juiz. Ele era um juiz. Repita comigo, um juiz. Repita comigo, um juiz. Um juiz, querido, é uma autoridade. O juiz é alguém que toma decisões. Um juiz é alguém que determina e a coisa acontece. Um juiz é alguém que está acima das autoridades. Jesus está citando a respeito de um juiz, alguém superior, alguém grande, alguém em que as pessoas respeitavam. Mas a primeira característica desse juiz é que ele não temia a Deus. Significa que esse juiz, ele se considerava maior que Deus. Ele se considerava o próprio Deus. Ele se considerava a maior autoridade, em que ninguém poderia tomar essa autoridade dele. E esse juiz não respeitava homem algum. Ele não respeitava homem algum. Sabe, Joel, quando a gente tem uma causa em que o juiz não quer respeitar o nosso pedido, esse juiz era assim. Não quero saber que você quer falar comigo, eu não quero saber. Eu não quero nem julgar a tua causa. Pronto. Esse juiz, ele se achava autoridade. Mas Jesus também vai dizer, nessa mesma parábola, que havia também na mesma cidade uma viúva. Viúva, querido. Viúva vai falar de alguém que precisa de apoio. Sabe, pastor Maico? Viúva vai falar de alguém que precisa ser acolhida. Viúva vai falar de alguém que não tem tantos recursos. Viúva vai falar de alguém que precisa de ajuda. Viúva vai falar de alguém que é necessitada de algo, que tem falta de algo. Havia também nessa cidade uma viúva. E a gente pode fazer a comparação de uma viúva com um juiz.
E Jesus vai fazer essa comparação. E Jesus continua assim, ó. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Eu não sei quantos aqui já passaram por um processo judicial. Ou tiveram que recorrer a algo em que você teve que ir a uma autoridade. Mas quando nós vamos a uma autoridade, nós não chegamos lá no tribunal, pastor Maicon, bateu na porta do juiz e fala assim, ó: ô, me atende aí, julga minha causa. Ô, fulano, me atende. Nós sabemos que não funciona assim. Nós sabemos que precisamos entrar com pedido, entramos com processo. E aqui é o nosso tribunal, demora um tempinho. E aí esse processo tem um dia de julgamento. E aí chega do dia de julgamento, você tem que ir com um advogado. Você chega lá nesse tribunal com um advogado. Ali não há só você, o advogado e o juiz. Há o teu adversário também com o outro advogado dele. Há um processo para que essa causa seja julgada. Há um processo para que a causa seja julgada. Mas aqui nessa parábola, diz o texto que era uma viúva. Ela não tinha recursos para contratar um advogado. Ela precisava de alguém para ajudá-la. Talvez tenha algum advogado aqui. Tem algum advogado aqui, gente? Não? Poxa. Ainda não, né? Mas tem alguém formando? Tem alguém formando aqui? Direito? Não? Poxa. Há uma série de fatores para que esse processo chegue ao seu fim. Essa viúva, ela não tinha recursos, ela não tinha suporte, mas diz o texto que ela chega a esse juiz, e ela pede a esse juiz: julga a minha causa. E eu fico imaginando, eu não sei você, mas eu entrei dentro dessa história, dessa parábola, e eu comecei a imaginar essa viúva indo ao tribunal e importunando esse juiz. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Julga a minha causa. No versículo 4, diz assim: ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Esse juiz, pelo início, ele não quis atender essa mulher, que dia após dia batia no tribunal e: julga a minha causa, julga a minha causa. Eu quero que você abra comigo na tua Bíblia em Isaías capítulo 43. Versículo 26. Isaías capítulo 43, versículo 26. Diz assim o texto: desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possa justificar-te. É o próprio Deus falando aqui. É o próprio Deus falando aqui, ó:
Traz-me à memória, faz-me lembrar. Entremos juntos em juízo. Conta as tuas razões para que eu possa te justificar. Essa viúva julga a minha causa. Julga a minha causa contra o meu adversário. Julga a minha causa contra o diabo. Julga a minha causa contra Satanás. Julga a minha causa contra o meu adversário. E talvez você, querido, nessa noite, que está me ouvindo, você, querido, talvez tenha um adversário que está tentando contra a tua vida. Tem um processo ocorrendo sobre a tua vida em que você talvez se sinta como essa viúva. Eu não tenho tanto recurso assim, Alan. Eu não tenho como alcançar a esse juiz. Mas eu digo uma coisa para você nessa noite. Você tem o recurso dos recursos. Você tem a vida de oração para buscar ao Senhor e ter resposta da tua causa. Porque o Senhor dos Senhores, Ele está sempre atento a ouvir a tua voz e ouvir a tua causa, para que Ele possa te justificar. Mas por que você não dobra o seu joelho e busca ao Senhor? Por que não buscar a Ele para que Ele julgue a minha causa? Voltando aqui no texto, em Lucas capítulo 18. Versículo 5. Versículo 4. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse contigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Versículo 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. E eu fiquei pensando sobre essa palavra de importunar. Importunar fala de ser insistente. Importunar fala de aborrecer. Importunar fala de sempre, sempre e sempre. Fala de estar sempre diante da pessoa pedindo, pedindo e pedindo. Importunar fala de insistência, em que você na sua oração, em que você na sua súplica, em que você na sua vida de oração tem que ser insistente. Em que você não pode esmurecer, em que você não deve desanimar, em que você não deve se colocar caído, mas se prostrar diante daquele que pode te dar o recurso que você precisa, a causa que você precisa. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Esse juiz era tão importunado por essa viúva, que ele se sentiu medo de ser molestado. Molestar fala de trazer constrangimento. Molestar fala de talvez ele sair na rua e ser debochado, ter deboche sobre a vida desse juiz.
Essa viúva insistia tanto com esse juiz, insistia tanto, um homem que não temia Deus, que não respeitava homem algum, teve que se dobrar diante de uma viúva, porque essa viúva insistentemente buscava ele, dizendo: julga a minha causa. Eu não sei como está a sua vida de oração, querido. Eu não sei como está a sua causa. Eu não sei o que você tem buscado a Deus. Eu não sei o que tanto você procura. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que enquanto você dobrar o seu joelho e buscar ao Senhor, buscar a esse juiz, buscar não a esse juiz iníquo, não a esse juiz que não teme a Deus, não a esse juiz que não teme homem algum, mas aquele que respeita você e te ama e te chama de filho meu, eu estou contigo, me busca e eu te darei, bate e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e dar-se-vos-á. Ele está com a mão sempre estendida a te abençoar, querido. Então, não esmoreça, não desamine, busque a Ele. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, queridos. Continuando aqui o texto. Então disse Jesus: considerai no que diz esse juiz iníquo. Jesus não está comparando Deus a esse juiz iníquo, mas Jesus está fazendo uma relação que se esse juiz iníquo, que não temia Deus, que não respeitava homem algum, julgou a causa dessa viúva, que não tinha tantos recursos, que precisava de ajuda, mas esse juiz se dobrou a essa viúva, ele vai dizer no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? E esse juiz, que não temia Deus, não fará Deus, não fará o próprio Deus, justiça a teu favor. Vire para a pessoa do outro lado e diga assim, não fará Deus. Vire para a pessoa do outro lado e diga assim, não fará Deus justiça a teu favor. Que a ele chama, clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Ah, queridos, os dias estão passando, os dias vão passando, e como eu falei aqui, às vezes o nosso processo judicial é um pouco lento, às vezes nós podamos uma causa na justiça, e esse processo é demorado, sabe, Isaac? Às vezes demora um pouquinho, e às vezes a gente desanima. Às vezes a gente até esquece de ver o processo. E às vezes esse processo é julgado. E nós não vemos se esse processo foi julgado ou não. E talvez você até perca no modo humano, como essa viúva que pedia para que ele julgasse aquela causa, julgasse, julga minha causa. E a gente às vezes não percebe, e a gente tem outros recursos para colocar, para estar ali insistindo com o processo. Talvez perca a primeira, mas ganha a segunda, ganha a terceira. Às vezes a gente perde o processo. A gente pede ver o processo, pastor Mike, e esse processo é arquivado porque nós não temos a consciência de estar buscando saber como é que esse processo está. E o Senhor está chamando a sua atenção nessa noite, falar assim, ó, que clamam dia
e noite, que clamam insistentemente, que eles estão sempre ali buscando saber como é que está a minha causa, como é que está o meu processo, como é que está aquilo que eu tanto procuro, como está Deus, como está Deus, por que está demorando tanto? Sabe, querido, às vezes a gente entra em crise de perguntar para Deus por que a nossa causa ainda não foi julgada. E às vezes a gente entende que a gente não deve incomodar a Deus. A gente não deve perturbar ao nosso Criador. Ah, mas Alain, mas eu vou importunar a Deus? Que isso, Raquel? Importunar ao Deus dos céus? Mas a Bíblia não me diz que eu não devo buscar a Ele. A Bíblia não diz que eu não devo importunar a Ele. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: quem busca, acha. Quem procura, encontra. A Bíblia diz: buscai e acharei. E serei achado de vós, diz o Senhor. A palavra me diz que eu devo orar sem cessar, sem parar, sem desanimar. A palavra não diz que eu não devo importunar a Deus. E às vezes a gente pensa que a nossa causa já está definida, porque é uma diferença entre plano de Deus absoluto, em que a terra se manifestará, em que o amor se esfriará, em que o Filho do Homem virá. Isso é plano de Deus absoluto, isso vai acontecer, independente da sua oração ou não. Mas existe um plano de Deus para a sua vida pessoal. E aí depende da sua busca, depende da sua oração, depende de como está você com Deus. E há coisas que nós podemos mudar o coração de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Diz assim o texto: e olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra e por amor do testemunho que deram. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo Senhor, dominador, não julgarás e vingará o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui, queridos, é um clamor dos mártires, dizendo: até quando, soberano Senhor? Isso é um alerta para nossas vidas, dizendo: se os mortos estão clamando ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor? Imagine para nós que estamos vivos, por que não clamamos: até quando, Senhor? O Senhor não volta logo. Por que não julga a minha causa, ó soberano Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? E para me fechar, querido, para me encerrar aqui com você, Lucas capítulo 18, versículo 8. .
Digo-vos que depressa não fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O Senhor Jesus estava falando a respeito de escatologia. Ele estava falando a respeito dos fins dos tempos. Ele estava ensinando aos seus discípulos do que aconteceria no fim. E ele está alertando aos seus discípulos, assim como a igreja está sendo alertada, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que quando vier o Filho do Homem, você estará de joelho orando? Porventura, quando o Filho do Homem vier, você estará buscando para que ele julgue a sua causa? Porventura, quando o Filho do Homem vier, você estará dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porventura, quando vier o Filho do Homem, você estará com as suas mãos erguidas dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, digno é o Cordeiro de receber glória e honra, autoridade e poder? Gostaria de chamar o Michel Louvor aqui. Quando vier o Filho do Homem, será que ele achará fé no seu coração? Porque é muito simples, sabe, Elvis, é muito simples de vir à casa do Senhor e receber uma boa palavra, adorar juntamente com os irmãos. Isso é maravilhoso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é maravilhoso para Deus. Mas o Senhor Jesus nos alerta em que o reino de Deus, ele não está só nessa reunião aqui dominical. Ele não está só nessa celebração em que exaltamos ao nome do Senhor aqui nessas quatro paredes. Mas o reino de Deus, ele está dentro de mim e de você. Você precisa levantar um altar ao Senhor dentro da sua casa. Você precisa levantar um altar ao Senhor dentro do seu trabalho. Você precisa levantar um altar ao Senhor na sua escola. Você precisa levantar um altar ao Senhor no seu estudo, na sua faculdade. Você precisa levantar esse altar ao Senhor. Está sempre em busca com Ele. Está sempre em oração com Ele. Ou será que quando vier o Filho do Homem, você estará como nos dias de Noé, bebendo, comendo, dando-se em casamento como se nada tivesse acontecendo? Ou nos dias de Ló, em que as pessoas comiam, bebiam, vendiam, compravam, como se nada tivesse acontecendo? Ou quando o Filho do Homem vier, eu estarei com meu joelho dobrado, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, você não julga a minha causa? Oh, queridos, porque uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Ele virá. Ele virá. Ele virá. E a palavra me diz que será como um relâmpago que sai de uma ponta a outra, como um relâmpago que sai do Oriente, se emboca no Ocidente. A gente vê como um piscar de olhos. O Senhor virá. O Senhor virá para buscar a sua igreja, para buscar os seus escolhidos, aqueles em que Ele selou,
aqueles em quem tem a marca da promessa, e a marca é colocada com o derramamento do sangue do Cordeiro. O sangue que foi derramado naquela cruz é aquele sangue que nos purifica de todo o pecado, em que nos lava, é aquele sangue que nos dá uma nova vida, em que nos torna eleitos do Senhor. E talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não tem essa marca do Cordeiro. Você não tem essa marca, esse selo do Senhor. Em que o Senhor Jesus, Ele disse que quando estiver no campo, um será tomado, outro será deixado. E às vezes a gente acredita que todos serão salvos. Me desculpe, querido, mas não é uma verdade. A palavra do Senhor não me garante isso. Em que todas as pessoas serão salvas. Não vai ser. Vai ser aqueles que estão verdadeiramente buscando ao Senhor. Vai ser aqueles em que verdadeiramente estão com a vida no altar. Vai ser aqueles que estão verdadeiramente com o prumo, estando estabelecidos com a vida com o Senhor. Não é a vida de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Mas o Senhor Jesus nos chama ao arrependimento nessa noite. Queridos, hoje é um domingo, dia 22 de agosto de 2021. Eu não sei que dia o Senhor virá. Eu não sei se Ele virá daqui a alguns minutos. Eu não sei se Ele virá amanhã. Eu não sei se Ele virá daqui a um ano ou daqui a alguns anos. Eu não sei. O dia, a hora, a gente não sabe. A palavra não me diz isso. A palavra não me garante o dia, a hora. Mas a palavra me garante em que Ele virá. Ele virá. Então, quantos aqui querem subir com o Senhor? Quantos aqui querem estar com o Senhor quando Ele vier? Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Fique de pé. Eu quero fazer um convite aqui para a tua vida. Na verdade, eu quero fazer 2 convites aqui nessa noite. Enquanto o Ministério Louvor está tocando ali, eu quero convidar aqui pessoas que se vê como talvez como essa viúva, se consideram talvez como essa viúva, em que não tem tanto recurso, em que não sabe como recorrer, em que tem um processo, tem uma causa, que precisa ser julgada, que precisa ser estabelecida a teu favor. E você ainda não tem esse recurso, mas você sabe que aqui nesse lugar há a presença do juiz dos juízes, há a presença daquele que tem toda a autoridade, todo o poder para julgar a tua causa. Eu quero que você venha aqui na frente, se coloque da presença do juiz. Eu quero fazer esse convite para você nessa noite. Venha aqui e coloque a tua causa diante do Senhor. Você que tem esse processo, você que tem essa causa que você está buscando tanto, é que o Senhor ministrou o teu coração nessa noite. Traga o seu processo diante do Senhor. Se dobra aqui diante do Senhor. Eu creio no poder da oração. Eu não vou me demorar muito no apelo. Eu creio no poder. Venha diante da presença do Senhor apresentar a sua causa. Eu creio No poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu até o mar.
levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Sim, eu creio. Eu creio no poder da oração. Eu quero fazer um segundo convite aqui. Já que ninguém tem causa aqui, graças a Deus, todo mundo bem. Quem tem processo não para resolver, graças a Deus. Eu quero fazer um outro convite aqui para você. Você que ainda não tem a marca, você que quer se reconciliar com Jesus, você que ainda não tem certeza da sua salvação, você que ainda não sabe se quando ele vier você subirá com ele ou não, você que precisa ter essa confissão de fé, dizendo: Senhor, eu quero estar contigo, eu sou esse homem com fé. Eu sou esse homem com fé que quando o Senhor vier, eu estarei aqui contigo, eu subirei contigo. Eu quero fazer esse convite para você. Você que quer confessar Jesus, ou você que quer se reconciliar com Ele, você que quer confirmar a sua fé com Ele, estabelecer a tua fé com Ele, eu quero te fazer o convite. Vem aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar juntamente com você. É trasguardada no teu peito. Eu sei que Deus está falando ao teu coração. Eu não aguentaria ser assim. Ainda eu sei que a palavra Jesus falou ao teu coração nessa noite. Eu sei a te livrar da tua dor. Talvez você não tenha É só ficar ao lado do Senhor. essa atitude de sair do seu lugar. Levante sua mão assim, ó. Eu quero essa oração, Alan. Levante sua mão. Levante suas mãos ao céu e fala assim: Senhor, me ajuda. Precisa ter um encontro com a luz. Precisa ter um encontro com Jesus. Eu sei que tem vidas aqui. Tem pessoas que o Senhor falou no teu coração. E quando Ele vier, se você não fizer essa confissão hoje, talvez você não tenha a oportunidade de fazer depois. Nunca se traduz viver ao lado de Jesus. É preciso tomar essa decisão hoje. Porque você não para de fingir e deixa Deus na sua vida agir. Então verás que é fácil ser feliz se Deus agir como Ele sempre quis. Eu não aguentaria ser assim. Ainda bem Jesus habita em mim. Se anseia te livrar da sua dor, é só viver ao lado do Senhor. Precisa dar um passo pra vencer, precisa de outra história pra viver, precisa ter um encontro com a luz, precisa ter um encontro com Jesus, e toda a sua vida vai mudar. E o teu saber nem pode imaginar, pois com palavras nunca se traduz viver ao lado de Jesus. Amém, queridos. Amém. Pastor Maico. Viver ao lado de Jesus. Viver ao lado de Jesus. Queridos, muitas vezes nós até
até compramos, né, algumas falas e alguns jargões lá de fora e falamos a seguinte coisa: o Senhor tarda, mas não falha. Queridos, o Senhor, Ele nunca tarda. Ele executa a sua vontade no tempo correto. Uma base para nossas vidas nesse tempo é Hebreus 4,16, que possamos nos aproximar com confiança do trono da graça, para recebermos graça e misericórdia do Senhor, para que no tempo oportuno, não tem nada parado no meio do caminho, para que no tempo oportuno nós sejamos socorridos por Ele. Amém, queridos? E irmãos, eu quero estender aqui também um pedido a vocês, para que vocês possam estar orando pela vida da Rosângela, pela vida da Ana Beatriz. A Rosângela é esposa do pastor Jorge, a Ana Beatriz é sua filha de 11 anos, e alguns dias nós estávamos juntos, né, aproximadamente 15 dias atrás, a gente estava almoçando, passamos um sábado quase que inteiro juntos, e sábado de manhã veio a notícia, né, do falecimento dele. Na realidade chegou para mim à tarde, mas aconteceu no período da manhã. Hoje a gente não conseguiu estar no sepultamento porque foi tudo fechado devido à questão do Covid, mas a gente sabe que todo processo de luto é muito, muito dificultoso. E às vezes nós choramos, nós lamentamos, mas nós não estamos chorando e nem lamentando por ele que se foi, porque ele nos precedeu no caminho para Sião. Nós sentimos a dor, nós compactuamos do sofrimento da família, pela saudade, pela perda, que a gente possa ter compaixão, queridos, um dos outros. Então, esteja incluindo eles na oração de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, Pai, pela vida, Senhor, da dona Rosângela, pela vida da Bia, Senhor. Toca, Pai, as tuas filhas com a tua graça, aqueça elas nesse tempo, Senhor, porque somente o teu Espírito é que pode aquecer e conduzir as tuas filhas, Pai, a um lugar de paz, a um lugar, Senhor, de tranquilidade no meio a tudo isso, a toda essa perda, Pai. Nós queremos também te dar graça, Senhor, pela vida do pastor Jorge. Senhor, um homem íntegro que tivemos o prazer de conhecer, uma pessoa que te amava e te servia com todo zelo, Pai. E nós te pedimos, Senhor, para que o teu Espírito Santo console, Senhor, a esposa, a filha, console os familiares e todos os amigos, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a tua igreja e eu te peço, Senhor, para que a cada dia nós possamos caminhar com confiança em Ti, em que todas as coisas o Senhor fará no seu tempo e que o Senhor nos conduz a caminhos, Pai, onde nós não vamos nos perder. Senhor, eu abençoo a tua igreja, que possamos viver, Pai, a cada dia a verdade da tua palavra, Senhor, com simplicidade de coração e servindo uns aos outros. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. A igreja diz: amém, queridos? Irmãos, firmes em oração também por aqueles que estão passando por algum processo de enfermidade. E terça-feira nós estamos aqui às 7h30. Um beijo a todos, um abraço e até terça-feira, 7h30. Vão na paz, queridos.